Questão 20. As preposições são elementos importantes no texto. A frase em que a preposição de mostra valor exclusivamente funcional, quando a banca fala valor exclusivamente funcional, sem valor semântico, o que a FGV está pedindo? Neste caso, ela está considerando funcional como sinônimo de gramatical, porque ela disse sem valor semântico. Você está entendendo o enunciado? E o que ela quer, então? Se ela quer o valor gramatical, é regência. Ou seja, você vai marcar a alternativa em que a preposição não tenha cheiro de circunstância. Que ela esteja completando, seja um verbo, completando um verbo, seja completando um nome. Entendeu? Vambora lá. Letra A. No Brasil, a diferença entre viver de arte é a sílaba T. Bom, tudo bem. A banca está pedindo valor gramatical. Isso aqui é valor gramatical? O verbo viver pede essa preposição quem vive, vive de? Não. Você está sentindo aí um cheiro semântico? Outra coisa, uma questão como essa, você tem que buscar um cheiro semântico. Você pode até não saber do que. Então, você olha para a letra A e fala, eu não sei do que é, mas eu sei que é. Ótimo, é assim que eu quero, ó. Eu não sei do que é o valor semântico, mas eu sei que tem um valor semântico. Sim, tem valor semântico de modo, viver como. Você pode até aqui marcar também o meio, viver por meio da arte. Eu prefiro dizer meio, mas não há problema em dizer modo, porque é o como, é um modo de vida. Entendeu? Então eu vou colocar aí as duas opções que seriam possíveis. Não é a letra A. Letra B, eu quero valor gramatical. Então, letra B. Um olhar diferente muda um conceito de cabeça para baixo. De cabeça para baixo se refere aqui. Muda. Muda como? Então, repare que esse de não tem valor gramatical. Ele não está mudando o de. Ele não está completando o verbo. Se não está completando o verbo, então porque esse de tem valor semântico. Não é a letra B. Qual é o valor semântico? Então, você está entendendo como é que eu estou resolvendo a questão? Diante de cada alternativa, você vai perguntar, tem cheiro semântico ou não? Se tiver cheiro semântico, significa que é porque não está completando o termo antecedente. E repito, às vezes você não sabe nem do que é o cheiro. Pode ser modo, meio, causa, mas só de sentir um cheiro semântico, você já elimina a alternativa. Entendeu como é que é? Na letra B, muda como? Muda desse modo. Desse jeito, de cabeça para baixo. É modo. É um modo de mudar. Muda como? Muda assim. Muda desse jeito. Por isso não é a B. Na letra C, e se os personagens se comportam de modos diferentes? Se comportam como? Deste modo. A palavra modo aqui já resolve minha vida. Modo. Todas até aí eram valores semânticos de modo, né? Eu quero valor gramatical. Resposta, letra D. Questão simples da FGV, recente, para professor. Olha que legal. E você matou a questão. Quem precisa, precisa de. Neste caso, o verbo é transitivo indireto e rege a preposição de. Resposta, letra D. E a letra E? Vem comigo, vem comigo. Acorda de bom humor. Acorda como? Deste modo. Valor semântico de modo. O que você aprendeu com esta questão? Toda vez que a banca pedir valor funcional, é o mesmo que valor gramatical. Quando é valor gramatical, significa que não tem valor semântico. Então, em cada alternativa, eu fui eliminando aquelas que tinham cheiros semânticos de alguma coisa, mesmo quando eu não soubesse qual era o cheiro, eu já senti cheiro de quê? Eu já sentia cheiro, eu já pulava a alternativa. Você entendeu? Quando a banca pede valor gramatical, é regência. Então, pode ser regência verbal
ou regência nominal. Neste caso, era um verbo que pedia preposição, entendeu? Então, quem precisa, precisa de. Tudo bem? Coisa linda, você está resolvendo questões de alto nível da FGV, de preposição. Questão 21. E quando a banca começa falando a fonte, são as piores questões. É o mesmo que fazer prova com consulta. Ela tá te pegando no colo para te jogar na parede depois. A banca diz, o dicionário Wise lista um conjunto de valores mais frequentes da preposição em. A banca está trazendo vários valores semânticos. Olha quantos, ó. Tempo, lugar, maneira de ser, estado, modo, distribuição, forma, finalidade, conformidade, equivalência e valor. Eita ferro! A banca quer que você marque a frase em que essa preposição tem seu valor corretamente identificado. Então, vamos lá. Só uma estará correta, vem comigo. Letra A. Letra A é distribuição. Vamos ver, a banca está dizendo que é distribuição. Isso é distribuição? Comecei uma dieta... Adriana, que papo é esse de distribuição? Você vai perguntar se isso aqui, 14 dias, é distribuição de alguma coisa. Comecei uma dieta, cortei a bebida e alguns pratos. E em 14 dias, perdi. Ora, perdi em 14 dias. Ora, não traz ideia de distribuição. Traz ideia de tempo. Perdi neste tempo. Não é a letra A. Tudo bem? Vem. B. Se você insiste em emagrecer, a banca, você tive que rir. A banca está perguntando se em emagrecer é maneira de ser. Tipo, respeite minha maneira de ser. Emagrecer. Ora, a letra B, você já sabe que não é. Que louco, emagrecer é maneira de ser? Ah, minha maneira de ser, gordinha, tentando emagrecer? Ah, coisa louca. Ora, nada a ver esse maneira de ser, tá bom? Na verdade, esse em é quem insiste, insiste em. Olha que top. Neste caso, a preposição não tem nem valor semântico. Ela está aqui porque o verbo pede. Quem insiste, insiste em. Então, você vai dizer assim, a letra B tem valor gramatical, ou seja, regência. Não é a letra B. Bora para a letra C. Difícil coisa é, cidadãos, entrar em discussão. A banca pergunta se é Estado. Adriana, eu me perdi nessa questão. Como é que eu faço para saber se é Estado? Ora, você vai olhar para o que vem depois. Discussão é estado de alguma coisa? Hein? Discussão é estado? É o meu estado. Discussão. Não. Então, na hora da questão, a pior questão, você vai se perder. Aí você vai olhar para o que vem depois. Isso não é estado de nada, né? Na verdade, quando você diz entrar em discussão, isso é uma ação. É a ação de discutir. Então, não tem valor semântico de estado. Traz uma ação. A ação de discutir. Não é estado, discussão não é estado. É uma ação. Esse substantivo indica a ação de discutir, entendeu? Mas mesmo sem saber que era ação, você sabe que estado não é, porque discussão não é estado. Eu estou nesse estado, discussão. Não. Letra D. Então, não achamos ainda a correta. Na letra D, a banca pergunta se a preposição em traz ideia de finalidade. Vamos ver. Ó. Tomei comprimidos, mas desisti de me matar por esse método. Gasta-se uma fortuna, gasta-se em clínicas de desintoxicação. Clínicas de desintoxicação é a finalidade, é gastar
para clínicas, se tivesse só a palavra desintoxicação, aí poderia ser finalidade, para desintoxicar. Mas não, ele falou clínicas de desintoxicação. E, ó, tá gastando em quê? Tá gastando onde? Lugar. A única que está correta é a letra E. Se atacam em particular. Quando você diz se atacam em particular, isso é modo, porque é o jeito de eles se atacarem. Porque ele está dizendo assim, ó, a família é um conjunto de pessoas que se defendem em bloco e se atacam como? Se atacam como? Deste jeito, deste modo. Tá correta. A banca queria a correta. Resposta letra E. Bora mais. Nós vamos até a questão 30 com FGV. São as piores questões. Depois a lazer. Questão 22. A banca está dizendo assim, ó. O segmento do texto em que o emprego da preposição em indica valor semântico diferente dos demais, todos têm valor semântico igual. Um é diferente. Bora lá. Letra A. Tenho comentado aqui na folha em diversas crônicas. Então, vamos lá. Tenho comentado em diversas crônicas é o lugar. Onde eu tenho comentado? Então, é lugar porque responde a pergunta onde. Beleza. Letra B. A maioria dos abusos, se praticados em outros meios... Peraí, Adriana, em outros meios, não é meio? Não é valor semântico de meio? Não, porque quando ele diz se praticado em outros meios, ele está perguntando praticados onde? Em outros meios. Ou seja, pode ser em jornal, pode ser... Ou seja, onde? É igual ao anterior. Cuidado com a letra B. Repito, ó, muita gente errou a B, achando que por causa da palavra meio, seria valor semântico de meio. Só que não, porque é em outros praticados onde? Em outros meios, lugar. Letra C. Especificados onde? Em lei, lugar. Letra D. Comunicação virtual está em sua pré-história. Pronto. Pré-história é lugar de alguma coisa? Não, é tempo. Resposta, letra D. Entendeu? E a letra E, eu quero que você me perdoe, porque você, sem o texto, acho que você não conseguiria ver a letra E. Então, perdoe-me, mas o texto não está aí para te ajudar. A letra E precisaria do texto. Na verdade, esse em aí de em citação longa e sem aspas também era lugar, porque ele estava reproduzindo um texto em citação. Ou seja, onde? Na citação longa. Repito, a letra E poderia ter ficado difícil aí para você porque não tem o texto, mas ela também era lugar. Todas trazem um valor semântico de lugar. A única que trazia ideia de tempo, que era diferente, era a letra D. Tá bom? Quem marcou a E tem álibi, porque sem o texto ficaria difícil. Bora, questão 23. Defensoria Pública do Rio. Os concursos que a FGV faz para o Rio de Janeiro são os piores. Vamos ver essa daí, se está difícil. Os termos sublinhados no texto 3 são conectores. Você já aprendeu isso? Conector pode ser preposição, pode ser conjunção, pode ser pronome, pode ser, enfim. É aquilo que liga. O sentido inadequado de um desses conectores, a banca quer um único que esteja errado. Vamos embora então, ó. Letra A. Tá certo dizer que pelo traz valor semântico de agente, de ação? Você já aprendeu isso comigo. Vamos ver se é agente? A banca quer errada. Vem, ó. Perseguido pelo branco. Isso é agente? É, porque quando eu vou ao texto, eu vejo que eu tenho particípio. Com particípio, eu sou feliz. Ó, perseguido pelo branco. Então, vê, é agente da passiva. A banca quer o inadequado, a letra A tá certa, não é a letra A.
Vamos ver a letra B, nos. A banca quer saber se nos indica lugar. Lembrando que nos é a contração da preposição em mais os. Então, você vai ter de ir ao texto, achar esse nos e ver o valor semântico da preposição em. Na verdade, é a preposição em, né? Então, vem, ó, ele diz assim, ó. O negro no Brasil escondeu as suas crenças nos terreiros das macumbas. Escondeu em. Porque você entendeu pelo contexto? Ele escondeu as crenças onde? Entendeu a questão? Muita gente marcou a B, porque achou que fosse complemento nominal de crenças. Mas não está se referindo a crenças, está se referindo a escondeu. Então, tá certo. Escondeu onde? Nos terreiros de macumba. A letra B tá linda. Vou repetir, na prova, muita gente marcou a B porque a banca queria inadequada, muita gente achou que fosse B porque achou que nos terreiros estivesse completando nome crença, crença em. Só que não. Quando você lê, você percebe que é. Então, se fosse crença, ele teria valor gramatical e não valor de lugar, entendeu? Mas não é o caso. Então, tá bom, por isso não foi a B tá certa. C, a banca quer saber se com, pipoca com guaraná, lembra? Se é valor semântico de companhia. Então, vem comigo, ó, tô aqui no texto, ó. Ele se comunicou com a civilização branca. Ele se comunicou com a civilização branca. Então, vem comigo, vem. Ó, lá, olhando só para a letra C, a gente acharia que tá tudo bem com a C. Mas quando a gente vai ao texto, a gente vê que não tem nada a ver esse negócio de companhia. Nada a ver. Não é companhia em companhia da civilização branca. Esse com está aqui por regência do comunicar-se. Quem se comunica com. O verbo é transitivo indireto. Essa preposição com tem valor gramatical. A banca pede o sentido inadequado. Resposta letra C. Questão top. Você vai dizer assim, não é companhia. O valor é gramatical. Regência é a regência do verbo comunicar-se. Entendeu? A letra D estava certinha. A banca perguntava se o E trazia valor semântico de adição. Disfarçadas e irreconhecíveis é a adição. Tá lindo. E na letra E, a banca queria saber se o por indicava meio. Ora, muito legal esse por, hein? Vamos curtir esse por? O negro aproveitou as instituições aqui encontradas e por elas canalizou. É como se eu dissesse, por meio delas, por meio das instituições, por meio de. Então, esse por tem sim valor semântico de por meio de. Você conseguiu pegar? Ó, o negro aproveitou as instituições e por elas canalizou. Canalizou por meio das instituições. Traz sim valor semântico de meio. Coisa linda. A banca queria a única e inadequada. A resposta foi letra C. Questão de alto nível. Bora para 24. Ó, Rio de Janeiro, FGV. Se você acertar, é para comemorar. No texto 5, há várias ocorrências de preposições. A ocorrência em que a preposição tem seu valor semântico indicado de forma inadequada, a banca quer a errada. A única que está errada. Então, vem comigo. Ó, letra A. Ataque à faca. Faca, esse A de a faca, pode ser meio ou instrumento? Lembra que eu comentei isso com você? Todo instrumento é um meio. Você viu que a banca colocou meio ou instrumento? Ou seja, ela está batendo no seu ombro dizendo assim, candidato, tanto faz você dizer que é meio como dizer que é instrumento. Qual a diferença? Quando é que o meio é instrumento? Meio é instrumento, lembra essa dica que eu dei na aula teórica? Meio é instrumento quando você manipula. Então, faca é uma coisa que você manipula para atacar? É. Então, pode ser meio, porque é o ataque por meio da faca, e pode ser instrumento, porque é um instrumento utilizado para atacar.
Tá certa, eu quero a inadequada. Então, ó, atenção à letra A, esse ou tá lindo. Ó, ataque à faca pode ser meio, que é por meio da faca, e pode ser instrumento, porque a faca é algo que você manipula. Tá certa a letra A, eu quero errada. B, ataque à faca em centro para deficientes. Ora, já te dei essa dica, você já tá treinado, é só olhar para o que vem depois. Ora, em centro para deficientes é onde será o ataque? Lugar. Linda. Eu quero a errada, não é a B. C. Centro para deficientes. Faz sentido dizer que é com a finalidade de deficientes? Faz, né? Porque você está dizendo é um centro para receber deficientes. Coisa linda. Tá certa. Não é a C. D. Ficaram feridas após serem esfaqueadas. Ficaram feridas quando? Neste tempo. Sim, ideia de tempo. Resposta, letra E. Pessoas com deficiência. Lembra que eu disse que nas questões de mais alto nível vai acontecer isso que deve ter acontecido com você aí? A letra E, você sabe que não é, mas você não sabe o que é. Aconteceu isso com você? Você sabe que companhia não é, mas você não sabe o que é. Beleza, o importante é acertar a questão. Não é companhia porque deficiência não é companhia de ninguém. Então, você já pegou a malandra, a letra E, daria para usar aquela dica que eu dei de olhar para o que vem depois. Deficiência é companhia? Não, não é companhia de nada. Então, eu sei que não é. Beleza. E o que que é? Ora, isso aqui você já aprendeu hoje comigo no treinamento de questões. Quando eu digo pessoas com deficiência, isso é aquilo que a gente chama de especificação. Tipo, a preposição tem valor semântico de tipo, especificação. Não é modo, porque isso não é jeito. Jeito das pessoas. Respeite o meu jeito com deficiência, não. Isso é especificação. É um valor semântico que vai te ajudar muito na diferença de adjunto adnominal e complemento nominal. Toda vez que a preposição tiver esse valor semântico de especificação tipo, ela estará iniciando um adjunto adnominal. Isso é muito top lá em análise sintática. Eu vou usar muito esse macete com você. Porque é um tipo de... É uma especificação, não são quaisquer pessoas. São pessoas com deficiência. Parece modo. Mas não é modo, não é o jeito das pessoas. É a especificação. É aquilo que a gente chama de tipo. Especificação. Entendeu? Legal. Bora mais. Questão 25. Você está resolvendo um pancadão de questões de valores semânticos das preposições. A questão 25 vem na mesma pegada. A banca diz: assinale a opção em que a frase, em que o emprego da preposição de apresenta o mesmo sentido da sublinhada no segmento acima, então vamos ter de ver o sentido dessa preposição aí. Qual é o sentido dela? Então vem, ó. E eu amava o brilho de teus olhos quando, manhã ainda, vinhas cambaleando, ó, cambaleando de sono. Então, faça sempre isso, ó. Destaquei a expressão, de sono. Coloquei a seta, agora fica mais fácil, ó. Cambaleando de sono. Vê se não melhorou. Pronto, tá se referindo a cambaleando. Esse de é como se eu dissesse cambaleando por causa de. Esse de traz valor semântico de causa. Cuidado, não é modo. Adriana, por que não é modo? Use aquela dica que eu te dei. Você vai olhar para o que vem depois da preposição. Quando você diz cambaleando de sono é modo? É o jeito de cambalear? Ele cambaleava de que jeito? De sono. Não. Respeite meu jeito. De sono. Não. Isso aí é causa. Cambaleando por causa do sono. A causa para ele estar desse cambaleando assim é o sono. Putz, agora sim. Agora que você viu causa, fica fácil. A letra A.
A letra A, ele diz, ó, o Papai Noel viria abarrotado de brinquedos. Esse D aqui, ele nem tem valor semântico, que ele está completando o nome, o adjetivo, é complemento nominal. Abarrotado de quê? Então, ele nem tem valor semântico, ele tem valor gramatical. Adriana, eu tenho dificuldade de ver isso, porque você ainda não estudou análise sintática. Quando você estudar análise sintática, você vai ver que toda vez que ele completar um nome, nesse caso ele está completando o adjetivo abarrotado, ele é complemento nominal. Abarrotado de quê? De brinquedos. Então, não tem nem valor semântico. Beleza. B. Fomos juntos, de mãos dadas. De mãos dadas é a causa? Não. Nós fomos deste modo. Fomos assim. Aí sim é modo, porque é o jeito de irmos juntos. Fomos assim, de mãos dadas. Por isso não é a B. Eu quero causa. C. O prazo da garantia. Ora, olhe para o que vem depois, ó. Prazo da garantia é o prazo dela. Não é como se você dissesse prazo dela, é posse. Outra coisa que vai te ajudar muito em adjunta de nominal e complemento nominal, isso cai muito em concurso, é isso. Toda vez, já estou te dando umas dicas, toda vez que a preposição tiver valor semântico de especificação, tipo, e posse é adjunta de nominal. Então, ó, prazo da garantia, prazo dela, né? Prazo dela, da garantia, posse, é o adjunta de nominal. Tá, beleza, eu queria causa. Não é a letra C. Letra D. Não será o mágico brinquedo de outros natais. É o brinquedo de quando? De outros natais, tá ligado a brinquedo. Brinquedo de quando? Tempo. A banca queria a causa. Resposta letra E. Parabéns se você acertou. Difícil a beça essa questão. A banca quer causa, e isso aqui é causa. Porque quando ele diz um velhinho cansado das chaminés e tetos do mundo, ele está cansado por causa delas. Por causa das chaminés. Veja o valor semântico de causa na letra E, né? Por que o velhinho está cansado? Ele está cansado por causa disso. Esse das equivale a por causa de. Resposta foi essa, letra E. No próximo vídeo, a gente vai terminar as questões da FGV para depois entrar com Sebrasp. Vamos lá.